Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e eu fico muito feliz de perceber que o nível de discernimento para algumas pessoas está chegando num nível muito saudável. Vocês estão conseguindo, através do discernimento, entender o que são manipulações, o que são pessoas oportunistas, narcisistas, manipuladoras, tóxicas, pessoas que ainda estão despertando, que estão começando a querer entender o que é isso, né? Mais uma vez, bem-vindo a esse canal. O propósito desse canal é fomentar, fazer um processo de catalisação para que o nível de discernimento de vocês consiga levar vocês a níveis de liberdade através da verdade, que através do entendimento da verdade, através da compreensão, através da análise, vocês consigam então entender as coisas que acontecem na vida de vocês, que pode ter se passado muito tempo sem terem tido as devidas respostas, certo? Então, eu fico contente pelo nível de discernimento de algumas pessoas está chegando nesse patamar saudável, que é o objetivo desse canal, é justamente isso, catalisar, né, esse potencial de vocês para que vocês fiquem cada vez mais acordados, acordadas para as questões em volta da vida de vocês, mas ultimamente nos tópicos desse canal, que é com relação a narcisismo, certo? Então, pessoal, os vídeos desse canal, de agora em diante, eles vão entrar em tópicos que até então vão ser tópicos provavelmente que irão, entende? Causar bastante dissonância cognitiva, né? Tópicos proibitivos que ninguém ou muita gente até então não tem abordado. Então, eu vou fazer só um parênteses aqui, vou fazer dois parênteses, falar sobre isso e falar sobre o próximo Hangout, tá? E aí eu vou entrar no tópico propriamente dito. Vamos falar sobre sexo e as criaturas narcisistas. E provavelmente isso vai ser a primeira parte, entende? Que não vai dar para expor esse assunto num vídeo só. E qual é o maior medo das criaturas narcisistas? Exatamente, serem expostas pelo que são e pelas consequências do que fazem. Que os narcisistas precisam de todo um arsenal de pessoas em volta para cobrirem, para agirem em prol da causa delas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para que elas não sejam expostas, para que não vejam a merda que elas estão fazendo. Quando vocês começam a se acordar, vocês já estão aptos a perceber isso. Então, respondendo à ira, à raiva das criaturas narcisistas, é quando elas são expostas pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem, dependendo aonde essa estrutura narcisista se encontra, o perigo de elas serem deflagradas, serem expostas pelo que são e pelas consequências que fazem, é muito perigoso, porque põe em risco muita coisa e elas não podem. E aí então vem toda essa questão que eu já venho falando até então, dos tios, da desinformação paga, entende? Que é para deixar as pessoas completamente alheias, aonde as pessoas elas vão misturar verdade com mentira, porque daí a pessoa ela está escutando aquilo, né? E normalmente esses tios, essas pessoas que fazem isso, elas fazem de uma forma, entendeu? Aonde elas como chegassem no ouvido de vocês e massageassem assim, através da apresentação e tal, que para vocês se sentirem bem. Então, não quer dizer que essas pessoas mintam sobre tudo que falam, mas elas vão misturar mentira com verdade, ou seja, elas vão apresentar alguma verdade e muita mentira, vão misturar tudo isso, e as pessoas que estão escutando, elas já nem dão mais bola para discernir o que é certo, o que é, se é verdade ou não, porque elas se sentem bem ouvindo aquilo. É essa sensação que vocês tiveram
entende? Que vocês tiveram de terem sido enganados, enganadas, manipulados. Imagine isso acontecendo com uma cidade inteira, com um estado, com um país inteiro. Descobrir que aquilo que foram ensinadas ou aquilo que disseram, que informaram, não é verdade. E por que isso? Entende? Então, pessoal, retomando a questão da ira, as criaturas narcisistas, elas são completamente preocupadas, porque elas são conscientes de não serem expostas pelo que elas são e pelas consequências que elas fazem. E quando elas são expostas, aí vem a ira, aí vem a raiva. Porque primeiro elas vão, entende? No primeiro momento elas vão jogar que você é a pessoa errada, que você está mentindo, que, entende? Elas vão projetar em você como você estivesse sendo a pessoa errada em estar falando o que está falando, e não elas, por estarem quase sendo expostas pelo que são e pelas consequências que elas fazem. Então, no primeiro momento, elas vão jogar muito bem, a ira não vai aparecer ainda, só vai vir um ataque muito forte na sua autoestima, na sua capacidade de discernimento, para que você fique completamente, sabe, sem ação, sem entender o que está acontecendo, porque, ora, afinal de contas, entende? Você cutucou uma onça com vara curta e ela atacou, só que você não entendeu isso. E vai ser feito de uma forma tão rápida que você vai ficar questionando: puxa, será que eu pisei na bola? Será que eu falei uma coisa errada? De novo, as criaturas narcisistas, elas vão atacar, e eu já falei isso nos vários níveis de abuso por narcisistas, tá? A forma que essas criaturas fazem. E então elas vão sempre atacar a sua credibilidade, tentar destruir a sua credibilidade perante as pessoas, né? Basta ver as criaturas nesse canal, né? E aí eu estou passando uns comentários assim, só para vocês terem uma ideia. Alguns deles eu apago, outros as pessoas já estão bloqueadas, entende? Antigamente, agora eu deixo, porque deixar elas serem expostas pelas coisas ridículas que elas falam, entende? As narcisistas, elas vão, é tudo um teatro, então elas vão abordar vocês, elas vão tentar tirar a credibilidade de vocês, entende? Atacando justamente o seu psicológico, atacando a sua autoestima, atacando o seu caráter. Por isso que a questão do discernimento é muito importante. Se você não tiver ligado ou ligada, você vai balançar. Mas sempre se lembrem, pessoal, que as criaturas narcisistas, elas querem muito jogar terror e medo em você. Medo e terror. E aí, junto com isso, vai vir aquelas ovelhinhas dizendo: entende? Para que vocês nunca reajam, que vocês fiquem bem ovelhinhas, deixando as criaturas narcisistas fazerem o que bem entendem. Porque não se pode expor, não se pode fazer nada contra elas, que é perigoso, tal. Pessoal, se vocês estiverem documentados, se vocês entendem, estiverem respaldados e respaldadas, e essas criaturas forem para cima de vocês, elas vão correr um risco muito grande de serem expostas pelo que são e pelas consequências que fazem. E, de novo, o maior medo delas é isso. Então, no momento de ira e de raiva, vai ser um grande teatro. Um grande teatro, entende? Só que é tudo vazio, entende? Essas criaturas, elas são ocas. Elas imitam, mas elas não produzem nada. Elas só imitam, mas elas não produzem nada. Então, elas vão fazer um auê, elas vão fazer um escarcéu de ira e vão ameaçar e coisa e tal, até então, porque se você estiver tranquilo, entendeu?
centrada, essas criaturas, elas não vão ter coragem de correr o risco de fazerem alguma coisa e serem ainda mais expostas pelo que são e pelas consequências que fazem. Porque imagina se você, de repente, pega, né, um vídeo, pega um áudio e começa a fazer um boletim de ocorrência, entendeu? O objetivo master delas é destruir a sua credibilidade para que ninguém acredite naquilo que você está falando. Vide os trolls nesse canal. As pessoas não estão, algumas criaturas não estão gostando do que eu estou falando. Ora! Esse canal tem que parar. Mas são justamente essas criaturas que jogam o terror, que mostram essa agressividade, que estão mostrando o quão correto vocês estão na jornada de vocês na recuperação, o quão o nível de discernimento de vocês está tão bom que essas criaturas estão ficando com raiva. Uau! Essa pessoa está acordando. Tem uma usuária, e desculpa não me lembrar o seu nome agora, mas de coração, entende? Que fez uma analogia fantástica, que narcisistas são que nem um balaio de caranguejos. Na hora que, você puxa alguma coisa daquele balaio, vem aqueles tentáculos querendo puxar de volta, entende? Então, essas criaturas, elas vão querer sempre puxar você de volta pro balaio de suprimento, tá? E elas vão ficar muito irritadas se você estivesse acordando e pensando assim, puxa, primeiro, eu não preciso estar nesse balaio, e segundo, fodam-se esses caranguejos, entendeu? Que se danem. Vão ficar muito irritados. Isso significa que você, então, vai estar parando de ser suprimento para quem lhe está lhe causando o abuso. Seja sua mãe, seu pai, sua família, o seu relacionamento. Você vai parar e essa pessoa vai querer puxar você de volta. Da mesma forma, existem estruturas sociais nesse mundo que querem usar as pessoas como um suprimento. E elas não querem que as pessoas se acordem. Mas as pessoas, algumas estão se acordando. Eu diria que nesse canal, sei lá, se chegar a 30% das pessoas que estão aqui inscritas estarem se acordando, já, é maravilhoso. Eu acho que, de repente, não passa de 5%, 10%. Porque é um processo muito violento, pessoal. A pessoa ela vai entender o que aconteceu no microcosmos, ela vai se ligar no macrocosmos e vai ver a semelhança, sabe? E vai ver, puxa, aquilo que eu vivenciei numa situação pessoal, ela se repete com as mesmas características em sociedades, em política e etc. e tal. Então, por isso que as criaturas narcisistas vão fazer isso, elas vão criar o medo, essa coisa toda, o terror, tá? Mas isso aí é um teatro. Vocês não devem cair, não devem parar o despertar de vocês porque alguém fez cara feia, alguém ameaçou, alguém disse olha, ou alguém está querendo levar, sabe, hipnotizar você de volta para virar um cordeirinho, uma cordeirinha, uma ovelhinha, entendeu? Tá, pessoal? Sobre o Hangout, tá? Eu vou tentar, já fica assim marcado, para o dia 10, quarta-feira que vem, 19 horas. O ideal seria ainda, 18, vamos tentativa, 18, não, 19 horas, às 7 horas da noite, vamos tentar fazer por 1 hora, tá? E aí, assim, pessoal, eu vou fazer um live stream, tá? Aí no live stream vocês podem entrar com perguntas ali, fazer uma participação num chat, tem? Tá. E quem quiser participar do Hangout, aí me envia por mensagem privada através do YouTube, envia o seu e-mail, você tem que ter já uma conta no Google Plus, certo? Já ter configurado o seu Hangout. E aí, essas pessoas, se quiserem, tá? A gente pode fazer eu posso
podemos conversar, fazer uma interação, entendeu? De comunicação. E o ideal é que não passasse assim de 3, 4, 5 pessoas. Então, as primeiras que me passarem os e-mails, tá? Provavelmente vão ser, se vocês estiverem disponíveis, um bate-papo ali de perguntas e respostas, tá? E quem estiver participando, quem estiver acompanhando a transmissão ao vivo, pode entrar no chat e eventualmente vai ter trolls ali, aquela coisa toda, tal, entende? Eu já disse, o medo é um teatro, a raiva é um teatro, a ira, os trolls, entende? Faz tudo parte do teatro para desencorajar que as pessoas se acordem, certo? Então fica isso, fazer uma tentativa para quarta-feira que vem, 19 horas, um hangout talvez de 50 minutos a 1 hora e pouco. Eu vou fazer esse hangout, vai ser áudio, eu não vou ter câmera nesse momento, tá? Então vai ser uma participação de áudio, e aí quem quiser participar também, habilite seus microfones e tal, e a gente vai conversando e fazendo um bate-papo ao vivo ali pro pessoal. Eu acho que isso aí vai ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. Bom, mais uma coisa importante, dê uma conferida na minha página do Patreon, tem o link do canal, e assim, se as pessoas tiverem interesse e quiserem um contato mais pessoal comigo, tá? É através dessa forma. Quem quiser, tá lá no Patreon para vocês descobrirem maneiras, entende, de ter um contato mais pessoal comigo, e eu tenho certeza que as pessoas nesse canal entendem o que eu estou dizendo. E sem mais demoras, vamos agora entrar na parte 1 do que seria narcisistas e sexo. Bom, pessoal, quem passou por uma situação de abuso por narcisistas, seja na família, seja com a mãe, com o pai, seja no relacionamento, teve uma dimensão muito forte. E se a pessoa ainda está em contato, ainda está tendo essa dimensão muito forte na questão sexual, precisam do sexo como fosse um portal, entende? Porque, como eu já falei naquela questão da vampirização energética, as criaturas narcisistas vão retirar de você o que você tem de bom, por isso que elas odeiam você, porque você tem isso de bom. E elas, como eu falei, são ocas, então elas precisam tirar serem preenchidas para se tornarem um pouco mais humanas, parecerem um pouco mais humanas. Por isso eu digo que elas são demoníacas. E quando as pessoas se referem a criaturas narcisistas, todo mundo já viu que é dito a desumanidade, entende? Então, simplesmente por as pessoas já falarem de forma muito comum e trivial a desumanidade, mostra que existe algo desumano que não é humano, tá? E eu acho que essa questão toda, pessoal, ela está muito ligada no sexo. Porque as criaturas narcisistas, vamos supor, numa família, se for pai, ou se for mãe, ou se for a mãe, ou os dois, na criança vai ter tido uma hipersexualização dela. O que eu quero dizer com hipersexualização? Puxa, a criança estava, sabe, naquele momento assim de inocência dela, mas era mostrado e falado coisas para essa criança abertamente, assim, quase de uma forma explícita, entende? Era uma hipersexualização. A criança tinha que estar brincando, tinha que estar fantasiando, sabe, nos brinquedos, no faz de conta, aquela coisa toda. Só que as criaturas narcisistas entram nesse momento, nessa situação onde a criança está ali
sonhando, quando ela está fantasiando, e ela infecta essa criança com uma hipersexualização, onde a criança começa a fantasiar e começa a brincar com aspectos sexuais sem que ela tenha noção nenhuma do que está fazendo. Então, isso acontece nas famílias. A questão do pai ficar brincando com a filha, tocando ela, apalpando, manipulando. Ou às vezes, então, vem um tio, sabe, ou uma outra pessoa masculina da família que vai começar a manipular essa menina. Manipular sexualmente, estou dizendo. Apalpar. Isso se não for níveis mais severos que avança a partir disso. E no menino, aí vem a mãe, sabe, provocando, instigando, falando de questões sexuais para uma criança, da mesma maneira que vai o pai com a filha. E existe a situação em que o pai e a mãe vão fazer isso com a filha ou com o filho, os dois. Cada um no seu momento e às vezes os dois juntos. Então a criança, ela simplesmente ela não vai ter aquela oportunidade que toda criança deveria ter de brincar, de sonhar, sabe, de ser criança. Ela vai ser uma criança sexualizada, onde ela vai já pular essa parte da infância dela e já cair ela vai ser puxada a forceps por uma vida adulta que ela não está preparada para lidar, e isso vai ter consequências bem complicadas. Que pode ser o caso de quem está escutando esse vídeo, quando eu falei de a questão sexual com relacionamentos, da pessoa dizer, puxa, esse cara que eu tô, ou essa mulher que eu tô, entende? Vocês vão ver que essas criaturas, elas vão querer controlar vocês pelo sexo. Ou vão ser pessoas, de repente assim, você não tá legal, você sabe, você estava precisando dar uma conversada, mas as pessoas, elas vão querer entrar, elas vão querer jogar a sexualidade, porque a única forma que elas têm de controlar você imediatamente, elas estão instalando botões, isso se esses botões não já foram instalados pelos pais e pelas mães, como eu estava falando antes, deixando você predisposta mais tarde, entende? Se reencontrar com essas situações que lhes foram colocadas na vida de vocês, em relacionamento, só que vocês não sabem, vocês não conseguem ligar uma coisa com a outra. Porque até então, entende? Ninguém falava sobre isso, ninguém apontava sobre isso. Por isso que eu digo que esse é um dos assuntos meio proibitivos, entende? Que as pessoas não vão gostar muito que eu esteja falando. Porque vai fazer sentido, vai começar a mostrar muita coisa, muita sujeira escondida embaixo do tapete que, puxa, as criaturas narcisistas não querem que seja mostrada, porque isso vai apontar pelas consequências de que são e do que fazem. E elas botaram esse sujeira embaixo do tapete conscientemente, para que nunca fossem descobertas e ninguém nunca tropeçasse nisso aí. Então esse vídeo é um incentivo para que vocês tropecem nisso aí e digam, puxa, o que está escondido embaixo desse tapete? Vamos olhar. E num relacionamento, então, essas características, entende, de que você tem predisposição, porque foram instalados esses botões em vocês vão ver que a história vai se repetindo. As pessoas, elas vão tentar controlar e influenciar você através de um aspecto afetivo sexual. Esse é o poder que elas acham que elas têm. E como você tem essa... Então, vai de novo vir essa questão da hipersexualização. E olha, as pessoas até então não ligadas vão achar, puxa,
o sexo é muito bom, uma coisa maravilhosa, uma coisa animal. Mas até o dia que, como eu estava falando, você não tá legal e tal. E a pessoa, ela não vai... Porque, entende? A criatura narcisista, ela jamais vai conseguir ter um contato com você, olho no olho, afetivo, conversar, um processo construtivo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai jogar o lance da trepada, o lance do sexo, sabe? Vão fazer uma coisa forte, uma coisa... E aquilo, algumas vezes, vai funcionar, mas, de repente, você vai sair daquilo, sabe? Depois que você passou, tal, primeiro você vai se sentir extremamente cansado, exaurido. Você nunca vai se ligar o porquê. Cansada, exaurida. Você vai sentir, às vezes, um mal-estar depois. Você não se ligou ainda o porquê disso aí. Porque nesse processo sexual existe essa questão energética. Você está sendo vampirizado. E o pior, você está começando a ficar contaminada com essa energia e você vai começar a notar que você está tendo uns impulsos sexuais muito fortes, você tem uma vontade assim, sabe? É como chegasse um nível do estímulo sexual e levasse você a pensar, puxa, quase como você se transformasse, como virasse uma outra pessoa, ou tivesse alguém mais ali no comando da sua vida, entendeu? E essa influência. Então, as criaturas narcisistas, elas precisam muito dessa questão. Elas vão envolver vocês e deixar vocês dependentes até a hora que elas estão tirando de você aquilo que elas precisam, porque assim que você, no momento que vocês não tiverem mais nada, preparem-se para o descarte. E aí vocês vão ficar, puta, o que eu fiz, entende? O que aconteceu? É isso aí, pessoal. É bem assim a história, tá? E eu tenho certeza que muita gente assistindo o vídeo agora deve estar pensando, cara, como é que o cara sabe? Sabe, pô, o cara tá descrevendo exatamente o que está acontecendo na minha vida nesse momento, o que aconteceu antes. Eu me lembrei de uma coisa que tinha acontecido que até então, sabe, a pessoa não tinha ligado como sendo um evento traumático, uma coisa muito forte. Sabe, de repente os pais transavam na frente da criança, os pais ficavam fazendo coisas na frente da criança, e isso quando não ficavam dizendo, sabe, querendo que a criança participasse da história. Lance pesado, pessoal, bem pesado. Só que a criança, ela vai pegar aquilo ali e o mecanismo de defesa vai bloquear tudo aquilo. E ela vai entrar na fase adulta sem nem ter ideia, sem nem se lembrar que aquilo aconteceu. Só que ela vai entrar daí em relacionamentos onde as questões sexuais meio bizarras vão começar a acontecer, até o ponto em que ela mesma vai começar a sentir a necessidade de controlar e manipular as outras pessoas através do sexo, entendeu? Ela vai ter essa impulsividade, ela vai ter essa sexualidade e ela não vai conseguir lidar com isso, ela vai sentir culpa, ela vai se sentir confusa, ela não vai lidar de novo e vai colocar isso debaixo do tapete, sempre debaixo do tapete. Porque de repente ela vai ter um desejo, um apetite sexual tão grande que ela vai ficar assustada, e aí porque ela está assustada, ela reprime. Mas entende? A resposta das perguntas de vocês não vai ser obtida se vocês fecharem a torneira. Tem que deixar essa situação vir à tona para vocês conseguirem entender elas. Tá? Então, assim, se isso está acontecendo na vida de vocês têm que se perguntar de onde vem isso. Por que vocês estão sentindo isso? O que levou vocês a isso? Por que quando vocês estão no relacionamento, vocês transam, vocês se sentem mal, desgastados, cansadas, enjoados, entendeu? Enjoadas. Por que vocês acham que de repente que a criatura que está transando com vocês, ela não está de corpo e alma ali? Entende?
Por que você acha que de repente, se perguntem, por que a criatura quer resolver tudo através do sexo? Se tem algum problema, vamos dar uma trepada e aí está tudo solucionado. Só que com o tempo, como essas questões não são respondidas, com o tempo, isso vai virando uma bola de neve, ficando cada vez mais difícil de ser entendido, mais complicado. E o resultado disso, pessoal, é que a pessoa vai estar numa fase adulta ou na fase de adolescência, tendo inúmeros problemas já de relacionamento, questões sexuais, ela vai estar toda confusa, perdida, porque ela não vai conseguir nunca se perguntar de onde está vindo isso, ou por que ela está sentindo isso. É normal? Da onde vem? É errado? O que está acontecendo? E muito disso, pessoal, de novo, as criaturas narcisistas, elas vão utilizar o sexo como um elemento de vínculo energético com vocês. Só que no momento que é estabelecido esse vínculo energético, é estabelecido também uma contaminação energética. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O vínculo vai deixar vocês dependentes, porque vocês vão achar muito gostoso, essa trepada, sabe? Eu mesmo, pessoal, eu passei por isso. Eu me lembro dizendo assim, puxa, essa é uma loucura na cama, sabe? Olha só, tal. E mais tarde, com o tempo, eu vi que tinha alguma coisa errada ali, mas, puta, cara, aquela trepada era tão bom aquilo, dava tanto prazer. E a gente não quer daí ver as coisas porque tem medo de perder aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, que dá prazer, mesmo tendo uma coisa na tua nuca, assim, que tu sente que não tá certo. Então, pessoal, as criaturas narcisistas, elas vão estabelecer o vínculo, a dependência, que vocês fiquem dependentes dela através do sexo, para que elas usem vocês como suprimento. Só que no momento que elas começam a fazer isso, existe uma contaminação energética. Essa negatividade, ela tem uma origem que eu não vou falar aqui no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, falando da questão sexual e narcisistas, é apenas o primeiro ponto para mostrar isso, entende? Que provavelmente as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem estar se perguntando, cara, isso está acontecendo, se não for bem assim, é de uma forma muito, muito parecida. E você deve estar agora apavorada, pensando, quem é essa pessoa que está na cama com você? Mais importante ainda é você entender quem é você, o que aconteceu com você. Entende? E não é o momento agora de se sentir culpada e culpado. É apenas entender o que aconteceu com você para que você, predispondo você a chegar nesse momento e, inclusive, se perguntar, cara, quem é essa pessoa na cama comigo? Até aquele momento de pensar, putz, cara, eu achei que fosse uma loucura da minha cabeça, mas eu me lembro uma coisa assim com minha mãe, eu me lembro uma coisa assim com meu pai, eu me lembro uma coisa assim com os dois, de vendo eles falando quando eu era pequeno, mas eu achei que era loucura da minha cabeça, entendeu? Isso vai vir forte, pessoal, muito forte. Vocês vão começar a se lembrar de coisas se vocês têm irmãos, irmãs que aconteceram, tá? Então, nessa primeira parte de narcisistas e sexo, o que eu quero falar é, primeiro, vocês não estão loucas e loucos por estarem tendo agora quase uma síncope, por estar percebendo e estarem se acordando. De novo, o que eu quero que vocês façam, o que eu quero ajudar, eu não quero que vocês... De novo, o objetivo desse canal é ajudar que vocês consigam se acordar.
que vocês consigam usar o discernimento para entender o que está acontecendo. Então, é a partir daí que a gente começa a construir o caminho fora do deserto. E nesse momento não tem espaço para culpa, porque vocês não têm culpa do que aconteceu com vocês quando eram crianças, tá entendendo? Que deixou vocês predispostos a se meterem em confusões na vida adulta. Eu acho assim, pessoal, 95% de chance que, se vocês se meterem em confusões com relacionamentos com criaturas narcisistas, onde teve toda essa dimensão sexual complicada que eu falei, teve uma origem quando vocês eram crianças. E agora é o momento, então, de vocês começarem a entender. E, de repente, se vocês tiveram uma situação, um relacionamento com criaturas narcisistas, aonde não tem essa herança, entende? Mas simplesmente aconteceu, pode ser que aconteça, pode, mas vai ter igual os elementos que eu falei, entende? Que a coisa, esse medo de perder, essa dependência, essa hipersexualização, entende? De você se sentir mal depois, toda essa, sabe? Fora todo o abuso, todo o gaslight, eu estou dizendo que a questão sexual vai ser o elemento principal que a criatura narcisista vai usar você como suprimento e vai deixar você dependente nisso, porque você vai ficar com medo de perder. Nossa, o sexo é tão bom, entendeu? Cara, entende? Que nem eu disse, eu passei por isso, eu me lembro de ficar apavorado. Puxa, eu vou perder esse relacionamento com, sabe, essa mulher gostosa, tal, e etc e tal. Hoje, quando eu olho para isso, eu tenho vontade de vomitar cada vez que eu me lembro dessas pessoas, entende? São pessoas podres. É como você tá trepando com um demônio, só que o demônio tá fantasiado de gente, sabe? Botou uma roupinha de pessoa bonitinha e você tá trepando com aquela roupinha até a hora que rasga aquela roupa e você começa a ver o que está debaixo daquilo ali. Por isso que vem o nojo. E esse é o processo agora do despertar, que vocês talvez venha esse choque de pensar, cara, como é que eu caí numa situação dessas, como é que eu fui me iludir, como é que eu me deixei me iludir, entende? Começar a fazer essas importantes perguntas para que vocês comecem a entender essa questão do narcisismo e sexo e de que forma isso afeta vocês. Tem solução? Tem como sair disso? Tem. Não vai ser agora no vídeo de hoje, porque ainda tem que abordar outras coisas, entende? Falar um pouco mais da questão sexual nessa questão energética que eu falei, certo? E de que forma essa energia tem afetado vocês no dia a dia. Isso vai ser para o próximo vídeo. Mas no vídeo de hoje eu quero pelo menos alinhavar esses pontos para que vocês comecem a se perguntar e ver essa situação como de fato, entende? Real e não como talvez vocês tenham imaginado que não aconteceu, etc. e tal. Como eu sempre digo, pessoal, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno de para quem procura respostas para essas perguntas. E se Deus quiser, então, o Hangout vai sair no dia 10, quarta-feira, tá? Vai ter uma sessão ao vivo, quem quiser participar em áudio, fazer parte da troca, né, da conversa, eu acho que um número de 4 a 5 pessoas vai ser bom. As outras pessoas vão poder acompanhar e fazer uma interação via o chat do YouTube. E é isso, pessoal. Na sequência dos vídeos, eu volto com novos assuntos. Tchau.